Pronto, mais uma vez, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui para a gente compartilhar um pouquinho nessa noite sobre a vida profissional do musicoterapeuta. É um assunto que não tem na nossa grade, no nosso currículo, tanto na formação na graduação quanto na pós-graduação. É um assunto bem temido, chega a ser um tabu na nossa profissão, infelizmente, mas é uma realidade. Hoje nós temos muitos profissionais, muitos alunos que se formam, não dão continuidade na sua carreira, não continuam as suas atividades como musicoterapeuta por medo, por insegurança, por não saber onde ir trabalhar, por achar que pronto, me formei, agora tudo vai ser mil maravilhas, tenho o diploma e tá tudo certo. E o papo de hoje é para a gente desconstruir isso, porque não, depois que você forma, você não vai achar emprego fácil, a não ser que você vá atrás. Ninguém vai chegar, uau, você se formou em musicoterapia, toma aqui a sua vaga de emprego, você ganhando 20 mil por mês. Não é uma realidade. Pode acontecer com algumas pessoas. Não foi a minha e não é a realidade de outros colegas que eu conheço. Então, no momento de hoje, eu quero que vocês aproveitem bastante para a gente trocar muita informação, para a gente trocar muita ideia, para vocês tirarem as suas dúvidas, compartilhar também. Como eu sempre digo, eu não sei de todas as coisas, então tem gente aqui que tem outras experiências e tudo isso pode completar e a gente pode fazer uma aula mais legal. Então, vamos fazer os nossos combinados. Eu tenho 2 combinados, na verdade 3 para fazer com vocês. O primeiro é pergunte, não tenha medo de perguntar, levante a mão, tenha a reação aqui, vocês podem interromper a hora que for, não atrapalha. Eu quero que isso daqui seja uma construção, então que a gente construa esse diálogo juntos hoje. Segundo combinado, a aula vai ser gravada e vai ser enviada para vocês posteriormente. Então, não se preocupem se a conexão cair, se acontecer alguma intercorrência, a aula vai ser enviada para vocês. E terceira coisa que eu quero pedir é que vocês compartilhem as experiências de vocês. Não somos muitos, então eu quero começar pedindo para vocês irem se apresentando. Então, nome, de onde é, se é formado, se é estudante, o que faz da vida e o que pretende fazer depois de formado, se ainda não é formado. Vamos lá, quem quer começar para a gente bater esse papo rapidinho? Aproveitar que somos poucos. Deixa eu pegar minha agenda. Ninguém quer falar? Olá. Oi, Aline. Oi, prazer. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo. Diga, Bom, de onde você é, sua formação? eu ainda não sou formada, mas eu estou fazendo uma pós, né, em musicoterapia agora. Eu sou formada em educação musical e eu sou de Minas, de uma cidade que chama Prados, próxima a São João do Rei, Tiradentes, não sei se alguém que conhece. Então, assim, atualmente eu estou terminando a minha faculdade, eu estudo com a turma daí de Brasília, inclusive, pela Sensupeg. Oi, Cecília! A Cecília da minha turma. E a gente já foi liberado para estágio, assim. Amanhã eu estou indo resolver essa questão de estágio para poder começar já na próxima semana. Então, estou muito empolgada. Quero muito continuar na área. O que eu mais quero é trabalhar como musicoterapeuta. Hoje eu sou professora de educação musical, de musicalização para crianças, mas também dou aula de instrumentos para adultos, para idosos. E eu dou aula particular num espaço que eu tenho aqui na minha casa mesmo. E é isso. Prazer, Aline, seja muito bem-vinda. Próximo. Boa noite, meu nome é Nayara. Oi, Nayara. Eu sou aqui da Universidade Federal de Goiás, estou praticamente me formando agora, assim, nossa colação de grau vai ser em junho,
mas a nossa semana acabou de acabar, assim, digamos, né? Nosso semestre finalizou agora em abril. E é isso, e agora eu quero saber, e agora, né? Que, quais os desafios que virão pela frente. Então, eu achei interessante a oportunidade desse curso, que foi até a professora Liamar que divulgou para a gente. E é Então, isso, busco aprender com vocês. vamos juntas. A professora Eliamar também foi minha professora, me formei na UFG, melhor universidade do país, gente, desculpa. Próximo. Então, pegando um rego da UFGI, mais um UFG aqui presente. Sou da turma da Nayara. Estou me formando, somos recém-musicoterapeuta. Terminando as atividades semana passada, né? E pretendo descobrir, né? Eu acho que esse curso veio na hora certa para a gente saber agora, né? Qual o desafio, o que a gente vai fazer. Quero trabalhar na área, com certeza. Vamos aí, encarar o desafio, mano. Espero aprender muito nesse curso. Que bom, Tainara. Vamos compartilhar bastante aqui. Tem muitos desafios, mas vamos conversando. José Marcos, conta pra gente de onde você é, se você é estudante, profissional. Só um momentinho que eu Claro. acho que mexi coisa aqui errada aqui. Peraí, só um momentinho. Oi, tá me ouvindo? Tô. Mas não tô ouvindo vocês. Tá me ouvindo agora? Sim, Tá me ouvindo? sim. Bom, eu sou formado em música, licenciatura em música, trabalho com criança e sou professor de música, regente coral também. Sou de violão, percepção, harmonia, contraponto e também trabalho em 3 escolas aqui, particulares com crianças. Crianças com inclusão e também com crianças atípicas e neuroatípicas. E hoje estou fazendo a pós-graduação em musicoterapia e eu entrei nessa oportunidade para ver, porque tem coisas ainda que tem muitas lacunas abertas para ser preenchidas com... Está cheio de interrogações aí sobre isso. Inclusive, o trabalho que eu quero exercer, que é da parte da musicoterapia para crianças com Down, autismo, né, com hiperatividade, que eu já trabalho com isso também, mas tudo na parte empírica e não na parte teórica, e agora também trabalho com a parte geriátrica também, que me interessa muito pela minha quantidade de repertório, como eu já sou um músico há mais de 30 anos, com um repertório vasto, né, na música, tanto na parte das músicas da popular brasileira, clássica e tudo mais. Eu vou aproveitar esse manancial todo de conhecimento na parte de música para poder utilizar na musicoterapia para tratamento geriátrico também, porque isso vai me ajudar bastante, já que essa parte do conhecimento cultural é muito vasto que eu tenho, né? Pela quantidade de prática musical, que eu já fiz muitos shows pelo Brasil, acompanhando pessoas e compondo teatro, essas coisas mais. Então, eu queria ver agora como é que eu vou utilizar todo esse material dentro da minha perspectiva e minha esperança, né? Que eu quero construir. Legal. Bem-vindo, José Marcos. Tenho certeza que seu repertório vai ajudar muito e a sua sensibilidade para a prática clínica vai ajudar mais ainda, mais do que o repertório. Eu acho que a parte da sensibilidade, do olhar diferenciado ajuda muito na prática. Bom, próximo. Flávia, falta Flávia, Caroline, Guilherme e Rose. Vocês querem falar? Boa noite. Boa noite. Gente, desculpa não aparecer. Eu estava numa outra reunião, minha câmera já não tinha funcionado, eu reiniciei para entrar e continua sem funcionar. Então, desculpa, mas não estou dando conta aqui no problema com a máquina. Tranquilo. Eu sou Flávia, sou de Brasília, recém-formada em musicoterapia, né, da turma 1 da Censupeg.
Eu sou professora de educação musical para crianças com deficiência visual. Me aposento daqui a 6 anos, né? Sou funcionária pública e fiz o curso pensando numa transição de carreira. Eu comecei a dar aula muito nova, então vou me aposentar aos 50 e não vou ficar parada em casa, né? Então, estou pensando mesmo numa transição de carreira. Legal. O Newton tá aí também? Tá. Fala aí, Newton. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite noite. a todos. Meu nome é José Newton. Eu sou formado em licenciatura em música. Atualmente eu trabalho, sou radialista. E por influência, assim, não, eu já sou músico também há bastante tempo e acompanhando o trabalho da minha esposa, da Flávia, me interessei bastante pela área, pela musicoterapia e agora estou estagiando com a Carol, também sou da turma 2 da Sensupé aqui de Brasília, estagiando com a Carol. Obrigado, Carol, desde já. E é isso aí. Bem-vindo. Cecília, esqueci de falar de você também. Você não falou ainda. Você quer falar agora? Oi, pessoal. Eu sou Cecília. Quanto tempo, hein, Carol? Quanto tempo? Algumas horas atrás. Então, meu nome é Cecília, eu sou professora, pedagoga, né? Eu trabalho no programa de educação precoce e eu sempre gostei de trabalhar com música com os meus alunos. Desde a época da faculdade eu já pensava assim nos benefícios da música na educação, no desenvolvimento da criança, então sempre fui muito voltada para isso. E sempre tive o sonho de fazer musicoterapia, mas nunca tive a oportunidade. E aqui em Brasília ficou muito tempo sem ter uma formação, e aí as que tinham eram longe, era fora, tinha no Rio de Janeiro nas férias, mas também questões familiares, tenho filhos pequenos, aí não tinha como sair, até que teve a oportunidade de, né, pela Sensupeg, da turma aqui de Brasília, só que eu não fiquei sabendo da primeira turma, eu entrei na segunda turma, e eu pretendo também fazer uma transição de carreira, mas de uma forma bem tranquila, no momento assim, tentando adequar as duas profissões, né? E até mesmo assim, acho que no meu trabalho também posso fazer muitas coisas com a musicoterapia, não totalmente como musicoterapeuta, mas me beneficiar do conhecimento, né? Com os meus alunos especiais na educação precoce. Um dos objetivos também de estar nessa aula é de aprender a fazer um currículo, assim, né, interessante para o mercado mesmo, colocar no mercado, ver as possibilidades, entrar e mostrar mesmo o meu trabalho, como chegar dentro desse mercado novo, né, e é isso. Bem-vinda, Cecília. Falta a Caroline e Rosemary. Vocês estão por aí? Oi, eu sou daqui do Paraná, sou de Curitiba, estou fazendo a graduação em musicoterapia, estou no comecinho ainda, estou começando o 2º ano agora, e eu acho que o curso vai acabar me ajudando bastante a definir qual área eu me enquadro melhor para trabalhar, coisa. Estou gostando muito do curso e acho que tem tudo a ver comigo, e é isso. Bem-vinda, Caroline. Guilherme, Rose. Vamos a Rose e depois o Guilherme? Oi, posso falar se quiser. Sim, vamos lá, Rose. Estão me ouvindo? Tá, eu conectei aqui a câmera, tá dando para ver? Tá sim. Então tá bom. Olá, eu sou a Rosemary, sou estudante de musicoterapia pela Sensupeg, da turma de Guarulhos, mas eu moro no interior de São Paulo, eu moro em Pindamonhangaba, e a gente já chegou na etapa do estágio. E eu enfrentei alguns desafios aí para conquistar o meu espaço no estágio. Muitos desafios. Eu acho que eu fui uma das últimas da turma a conseguir estágio. Eu sou aqui de Pindamonhangaba do Vale do Paraíba. Então, a minha cidade aqui é mais próximo de Taubaté,
São José dos Campos, Aparecida, só para situar o pessoal. Então, aqui, infelizmente, eu não consegui estágio diretamente com musicoterapeuta, mas eu consegui estágio com fonoaudióloga e com psicopedagoga, que é num centro terapêutico, e num outro espaço, que é numa clínica de fisioterapia com fisioterapeutas. E aí, nas últimas 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de estar ali tete a tete, e eu agradeço a Deus porque eu entendi que eu nasci para isso. O estágio me permitiu perceber que eu estou no caminho certo, que eu posso somar na vida das pessoas e transformar, né, e ajudar da maneira que eu puder. E eu assisti algumas sessões da fonoaudióloga, da psicopedagoga, e com a fisioterapeuta em outra clínica, e eles eram pessoas, crianças e adolescentes com necessidades especiais, né? No caso, eram 2 Downs, era autista e paralisia cerebral, e deficiência intelectual. E está sendo uma experiência muito, muito rica para mim, assim. Eu estou assistindo ali, estou ali por enquanto, só na observação, e ali eu já pude perceber que eu nasci para isso, sabe? Quando você sente assim, é isso que eu quero da vida, né? E aí eu estou me identificando bastante. E eu espero estar aqui, né? Eu vim para aprender bastante e trocar alguma coisa, né? Estou só começando, mas se eu puder ajudar de alguma maneira, eu agradeço a oportunidade, Carolina. Obrigada, Rose. Guilherme. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos também, colegas aí também da faculdade, com certeza. Meu nome é Guilherme, né? E eu sou estudante em psicoterapia da UFG. Estou indo para o 5º período. E assim, a minha expectativa é muito grande em relação ao curso. Gosto muito, é uma área assim, que me identifico demais da conta, mas assim, isso não é suficiente, né? É o motivo de eu estar aqui assistindo essa aula da Carolina, com certeza. Tem outras oportunidades também. Possivelmente estarei presente em outras vezes também, que é todo um processo que a gente vai construindo, né? Primeiro internamente, que é pessoalmente, depois profissionalmente, assim por diante, né? É um processo lento, isso que é muito lento. Você falou que tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho, né? E são tantos fatores aí que envolvem, né? Que tem que ter uma resistência realmente. Aí, devido a isso que, assim, desde cedo que eu estou procurando a estar tomando mais consciência de todo esse processo, né? E a minha experiência como música é na cultura popular, especificamente, tenho uma bagagem assim, na cultura popular. E também faço trabalhos sociais que lidam com a psicoterapia, com a ferramenta musical. O pessoal que dá palestra, que faz trabalho de psicoterapia, eu trabalho assim, socialmente, eu e minha esposa, né? Essas pessoas que fazem um trabalho de psicoterapia. E a área que eu quero seguir ainda não tem assim exatamente definida. Por exemplo, eu fiz uma visita técnica no CRE, e assim, foi uma coisa fantástica, foi uma coisa assim bem positiva mesmo. Aí, criança, me dou muito bem com criança, mas na cultura popular que eu vivenciei, a gente lida com todas as faixas etárias, tipos de pessoas, de diversas situações. Aí, assim, eu estou aberto para aquilo que tiver a aparecer, né? Mas falar, não é aquilo que eu tenho identificação de verdade, aquilo que eu vou focar, eu não posso falar isso ainda. Mas eu sou uma pessoa, assim, que o que tiver na minha mão, vamos fazer. Por exemplo, trabalho no call center 10 anos. Ali a gente lida com situações, assim, das mais extremas e diversas. Tem que se virar nos 30. Eu aprendi a se virar nos 30. Aí, como se diz, tem um que a gente gosta e tem que ser feito, né? Uhum. Aí tem que tentar aliar as duas coisas. Eu estou tentando aliar mais o que tem que ser feito e depois a gente fazer o que gosta, né? E eu digo que é possível fazer o que gosta. Fazer o que tem que fazer realmente. É muito possível aliar esses dois, de fazer o que gosta e fazer o que precisa ser feito. Antes da gente começar, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, porque eu acho que isso fala muito
sobre quem é a Carol também. Não adianta nada eu chegar aqui e falar para vocês um monte de coisas do que vai acontecer, do que pode acontecer, sem eu falar quem sou eu. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Stenkopf, mas todo mundo pode me chamar de Carol. Eu, desde sempre, estive envolvida com música em igreja, coral. Aos 12 anos, decidi fazer violino. Quando eu fiz violino, eu percebi muitas coisas que eu não queria fazer na minha vida, e uma delas era dar aula de violino. Então, no vestibular, o meu professor até falou, tipo, olha, procura outra coisa, porque eu acho que, né, dar aula não é muito o que você gosta. E realmente, não, eu sou violinista, não dou aula de violino, não gosto de dar aula, não é uma coisa que me faz bem dar aula de violino, notas, posição, mas foi o que me abriu as portas para vir para a musicoterapia. Em 2008, eu decidi fazer musicoterapia, graduação em musicoterapia. Então, eu fui para Goiânia, passei no vestibular. Durante a graduação, eu fui monitora, participei de centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, me formei, e depois que eu me formei, eu falei, bom, eu vou para Brasília, vou voltar para Brasília e vou trabalhar lá. E para minha surpresa, não foi tão fácil quanto eu imaginei. Para mim foi um processo muito difícil, porque eu não sabia, eu não tinha nenhum contato com ninguém daqui. Para os musicoterapeutas que já estavam aqui, a resistência é muito grande para quem é novo e principalmente para quem é graduado. Para quem não sabe, aqui em Brasília, nós temos... A maioria dos musicoterapeutas são pós-graduados em musicoterapia, não são graduados. Não sei se vocês acompanham por aí, em vários grupos, existe uma rixa entre os dois, que é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, porque tudo é a mesma coisa, todo mundo vai atender como musicoterapeuta, mas eu comecei a atender numa clínica que chama Estimular. Minha primeira sessão, o valor que eu cobrei era R$60, porque eu achava que uma sessão de musicoterapia não valeria e não poderia valer mais que isso. Muito besta eu. E de lá para cá fui construindo uma caminhada dentro da musicoterapia. Me questionei várias vezes sobre estar sozinha em Brasília. Eu podia ter continuado em Goiânia, ter trabalhado em alguns lugares onde outros musicoterapeutas já trabalharam. Mas essa descoberta de caminhar sozinha e depois ter um grupo de musicoterapeutas associados me ajudou muito. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês hoje é da minha experiência, do que eu tenho vivido. Então, eu sou formada em musicoterapia, sou graduada em musicoterapia, tenho especialização em negócios de impacto social. Ganhei um prêmio de tecnologia social da Fundação do Banco do Brasil por um projeto que eu criei, que chama Uma Sinfonia Diferente. E desde então eu dou algumas consultorias para negócios de impacto social, falo muito sobre empreendedorismo dentro da musicoterapia, porque é um assunto que a gente precisa sim falar. Precisamos falar da nossa remuneração, precisamos falar de respeito nos lugares de trabalho, precisamos falar como buscar um lugar de trabalho em lugares que já estão saturados, como inovar, trazer coisas novas da nossa profissão para a nossa prática. E eu quero ser muito objetiva hoje com vocês. O objetivo da nossa aula é a gente trocar e também trazer algumas informações para ajudar vocês nessa caminhada. Cada tópico desse daria algumas horas de aula. Como a gente não tem isso hoje, então vou procurar ser bem objetiva e não deixem de perguntar, porque realmente faz diferença quando você sabe sobre essas coisas. E em 2020, quando a pandemia começou, eu tirei do papel esse projeto, Musicoterapia e Empreendedorismo. Em 2020 e 2021, a gente estava fazendo encontros semanais, gratuitos, sobre musicoterapia e empreendedorismo, mas aí as coisas viram tudo de novo. E, por enquanto, ainda não temos mais esse tempo, mas com certeza teremos
o Musicoterapia e Empreendedorismo de volta. Vamos começar falando sobre currículos e projetos comerciais. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma noção de que tudo é o currículo Lattes. E eu vou falar para vocês que não é. Na vida comercial, na vida fora da academia, o currículo Lattes, ele é muito importante, mas o que é mais importante é o nosso currículo profissional. Então, de experiências práticas que você já teve, seja objetivo, não coloca se você é solteiro, casado, onde mora, as pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber como você trabalha, onde você trabalhou, quais são as suas experiências e quais são os seus objetivos. O LinkedIn é um excelente lugar para a gente fazer um currículo profissional. Então, se vocês não têm familiaridade, existem vários vídeos no YouTube falando sobre o LinkedIn, mas principalmente na nossa área, que é uma área de saúde, é muito importante a gente focar nas informações principais. Então, se eu quero trabalhar num hospital, eu vou colocar a minha experiência que eu tive no Camboja fazendo comida para refugiados? Não. Se você quer uma vaga num hospital, você vai alinhar tudo que você já fez relacionado àquilo. Você vai colocar dentro do seu currículo o que você quer para aquele lugar. Carol, para cada lugar eu vou precisar fazer um currículo? Não, mas algumas informações você vai precisar ressaltar. Por exemplo, hoje, se eu quiser trabalhar em um hospital de reabilitação neurológica, eu preciso deixar claro qual é o meu background, o que eu fiz antes nesse setor, nessa área. Eu quero trabalhar com autistas. O que eu já fiz nessa área? Eu já fui professora de escola inclusiva, eu já dei aula para crianças com autismo, eu já participei de programas sociais, eu já fiz isso, isso e isso. Quando a gente fala de vida profissional, a gente está falando de experiências. Eu sou recém-formada. Todas as experiências que você teve no estágio contam. Tudo que você fez, se você tiver uma carta de recomendação do estágio, na época que eu fiz faculdade, eu fiz estágio na APAE de Anápolis. Então, como isso se alinha com o meu objetivo, que é trabalhar com pessoas com autismo ou com paralisia cerebral? Eu tenho essas cartas de recomendação, eu tenho alguém falando, sim, ela trabalhou aqui, fez estágio aqui, foi muito legal. Então, quando a gente fala sobre currículo, a gente precisa ser objetivo e estar alinhado com o que a empresa quer. E aí, quando eu falo empresa, entendam, empresa é tudo. Não é só uma empresa onde tem gerente, tudo. Clínicas são empresas, consultórios são empresas, hospitais são empresas, tudo isso são empresas, onde contratam pessoas para trabalhar ali. Mas onde eu quero trabalhar não tem musicoterapia. O que eu preciso fazer? E aí vem a parte dos projetos comerciais. E aqui eu quero mostrar para vocês um projeto comercial que eu fiz. Eu só preciso achar como apresenta aqui. Então, eu fiz um projeto comercial para o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, daqui de Brasília. Esse é um projeto de consultoria para eles. Então, eu coloquei o nome do meu projeto, Ser Diferente é Incrível, treinamento de inclusão social para empresas e instituições que recebem pessoas do transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Vocês estão conseguindo ver? Apareceu para vocês? Tá. Então, o que tem que ter nesse projeto? Primeiro, precisa ser um projeto apresentável. Não vem com papelzinho igual a gente faz na faculdade, o TCC. Não funciona. A gente não está mais na faculdade. Esquece isso.
tudo que você aprendeu escrevendo no TCC, você vai usar aqui. Mas a linguagem daqui precisa ser uma linguagem muito diferente, porque você vai estar falando com pessoas que talvez não saibam sobre o assunto, com pessoas que não têm a menor ideia do que é musicoterapia, nem para que serve. Você vai estar falando com gente que quer conhecer o seu trabalho. Então, você precisa apresentá-lo de uma forma bonita e convincente. Então, eu começo descrevendo o que é o transtorno do espectro autista, quem são os profissionais que vão trabalhar. Então, lembrando que esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês é uma consultoria. Então, quem são os profissionais que vão trabalhar? Em anexo, eu coloco o currículo de todos, né? Tipo, o que já fez, onde já trabalhou, se fez projeto voluntário ou não. E aqui eu quero fazer uma ressalva: projetos voluntários te dão uma experiência muito legal. Procurem projetos voluntários para vocês serem voluntários. Grandes empresas gostam de ver isso nos currículos. Ah, mas a gente está no Brasil. Tudo bem, que não seja para o seu currículo, mas para a sua experiência. Tenho vários relatos de... O projeto da Sinfonia é um projeto social, então nós temos voluntários. Então, vários relatos de voluntários da Sinfonia que conseguiram emprego no mercado de trabalho, que conseguiram bolsa de 100% para fora do país, porque eles eram voluntários em um projeto social. Então, isso conta muito. Então, o que é esse treinamento? O que é isso? Muita clareza. De primeiro, a primeira vez que você vai apresentar o projeto, não precisa estar recheado de informações, embasamentos teóricos, tudo descrito. Não precisa, porque você precisa abrir a porta daquele lugar para você apresentar um projeto mais robusto. Então, qual é a minha intenção com esse primeiro projeto? É fazer uma explanação do que nós vamos fazer, de como vai ser esse projeto. Se eles toparem, a gente vai para uma segunda parte, que é onde a gente traz mais profundidade para o projeto. Então, esse projeto ele tem 3 fases. A fase 1 é a parte da teoria. Na primeira fase, nós teremos encontros para passar de forma clara e acessível o que é o transtorno do espectro autista. E a gente vai lembrar muito do TCC que a gente escreveu na graduação, porque a gente tem que falar o que nós vamos fazer, qual é o passo a passo, quais são os objetivos específicos para a gente chegar no objetivo geral, né, para o objetivo principal. Então, a gente precisa, além de escrever nosso TCC e tudo isso, adequar essa linguagem para a linguagem comercial. Então, a fase 2 desse projeto que eu escrevi são experiências. Os participantes da capacitação terão a oportunidade de ouvir experiências de pais, familiares, amigos e pessoas com TEA. O objetivo é sensibilizar nossos participantes para se colocar no lugar do outro. Então, lembrando que esse é um projeto para os funcionários do CCBB. E a fase 3, que é a prática, simulações práticas para aprender como reagir, ajudar, instruir ou acolher uma pessoa com autismo e a sua família. E aqui a gente fala de uma parte que para muita gente é um pouco difícil. Nós somos da área de saúde, nós temos uma cultura péssima de achar que a gente não deve cobrar pelo nosso serviço. Nós devemos sim cobrar pelo nosso serviço. É tempo, é dedicação, é estudo. Não, a gente não está aqui para fazer caridade. Eu sempre falo isso. E aqui, como a gente está num ambiente um pouco mais informal, eu posso falar isso para vocês. Não fazemos musicoterapia para fazer caridade. Se você quer fazer caridade, procure outra profissão. Não atrapalhe a nossa profissão. Porque quando a gente precisa cobrar, vai falar, mas fulaninho fez de graça. Não trabalhem de graça. Não existe isso. Então, aqui eu coloco um investimento, R$6.000. O resultado do programa. O que a gente espera com esse programa? Certificação do estabelecimento inclusivo, que ele é um estabelecimento inclusivo, capacitação da equipe, melhor atendimento para pessoas com autismo e suas famílias, estabelecimento ele sendo referência no atendimento de pessoas com autismo. E aí, aqui eu termino falando que ser diferente é incrível, e é isso. Não
coloco muitas coisas além do que a gente precisa dentro de um projeto. E aí a minha dica para você que quer fazer um projeto, eu quero trabalhar em uma clínica. Além de falar sobre a musicoterapia, faça um projeto. O projeto de implantação da musicoterapia na clínica REAB. A musicoterapia vai exercer qual função? Qual é o objetivo da musicoterapia dentro de uma clínica de reabilitação? O objetivo é trabalhar o desenvolvimento neurológico das pessoas, fazer atendimento em grupo, deixa eu ver o que mais que pode fazer. Trabalhar com outros profissionais, descrever isso, descrever quanto custa. Essa parte do quanto custa é extremamente importante. Por quê? Porque tudo depende disso. Não existe contratação sem o valor do seu serviço. Não existe projeto sem o valor do seu serviço. Então, na hora que você for colocar o valor do seu serviço, explique o motivo. Por que que eu vou pagar R$6.000 em um treinamento de 2 dias para os meus funcionários? Porque você vai ter uma certificação, você vai ser diferenciado no mercado, porque você vai ter um suporte diferenciado para essas pessoas, você vai ser referência, você tem que agregar valor ao lugar onde você vai trabalhar. Não adianta você falar, você vai pagar R$6.000 por causa da minha formação. Óbvio que ele vai pagar isso por causa da formação, mas qual é o benefício que você está trazendo para ele? Né? Eu vou te contratar, mas o que que eu ganho com isso? O que que eu ganho tendo um musicoterapeuta no meu espaço, na minha clínica, no meu hospital? O que que eu ganho com isso? E aí, quando a gente faz uma apresentação de um projeto, a gente precisa ser muito objetivo e muito claro. É porque a musicoterapia é linda, a musicoterapia é isso. Não, a musicoterapia traz esse e esse resultado. Com a musicoterapia, você consegue reduzir o tempo de internação do seu paciente dentro da UTI. Com a musicoterapia, para pacientes terminais, o seu paciente vai ter melhor qualidade de vida na morte. E trazer argumentos. A gente sabe isso, nós temos artigos que embasam isso. E a gente precisa ter segurança na hora de falar sobre isso, dos nossos projetos. Falar o porquê que você precisa ter um musicoterapeuta. E aí entra numa parte que eu vou mandar para vocês por e-mail também, alguns links de pitch. Eu não sei se vocês já fizeram pitch, que é um momento onde você vende o seu projeto, tem pitch de elevador, tem alguns pitches de 5, de 10 minutos, onde você apresenta a sua ideia de forma objetiva e forma clara. Então, quanto mais a gente souber sobre essas coisas, mais sobre como eu vou utilizar a musicoterapia dentro da clínica com pacientes geriátricos, mais argumentos eu vou ter para mostrar que ele vai ganhar muito tendo um musicoterapeuta na sua instituição. Até aqui, perguntas? Faz sentido? Não faz? Eu tenho uma pergunta. Diga, Tenara. Mas a questão do currículo. Você disse que pode colocar qualquer experiência, né? Estágio. Na UFG eu participei de alguns projetos de extensão. A minha pergunta seria, é importante também colocar a participação nesses projetos? É importante. São projetos que têm prática, não é? Sim. É importante colocar tudo que tenha prática e que seja aliado com o seu objetivo, no lugar que você quer trabalhar, sim, você coloca no seu currículo. E coloca de forma clara. Experiências. Independente se você está na universidade ou não, aquela foi uma experiência prática. Tipo, trabalhei com idosos, trabalhei num CAPS, trabalhei num curso de extensão fazendo X. Tudo isso é importante.
né? Tudo que tem prática, o mercado ele não quer saber se você tirou SS, se você tirou 10. Ele quer saber da sua prática, do seu repertório prático. Então, tudo que for prática, que tiver alinhado, coloque. Ah, eu distribuí sopa na rodoviária num projeto social. É muito legal, mas o que isso tem a ver com a sua prática de musicoterapia? Tudo tem que estar linkado. Não joguem informações. Ah, eu vou rechear meu currículo. 5 páginas de currículo. Ah, porque eu fiz isso em tal lugar. Não, as pessoas não têm tempo de ler. Eu não sei vocês, mas vídeos com mais de 30 segundos eu não assisto. Não sei vocês, mas hoje o tempo das pessoas está muito curto. Tipo stories. Stories com muitos pontinhos, eu pulo todos. Nem vejo. Às vezes eu faço muitos stories com muitos pontinhos. Eu fico, cara, eu tô fazendo isso porque ninguém vai ver, mas tá bom. Mas é muito importante a gente ser muito objetivo. As pessoas não têm tempo. É muito lindo a gente ter um currículo Lattes. Nossa, eu acho lindo ver currículo Lattes assim de 50 páginas. Mas e aí? Né? Onde que a vida acontece? Onde o trabalho tá? Né? É muito importante, é extremamente importante você escrever, você ter um currículo Lattes bem feito, mas é muito importante para a sua vida profissional a prática. Muito, muito importante a prática. Também, tanto quanto a parte de escrita, de projetos, de formações acadêmicas, sabe? Mas coloque, pode colocar, Tainara. Aline. Duas perguntas. Uma também é sobre o currículo. Quando eu me formei em educação musical, eu tive muita dificuldade, ainda tenho até hoje, porque eu pensei, poxa, agora eu tenho que fazer o currículo. E eu nunca tive paciência para o Lattes, não. E aí, quando você joga no Google, montar o currículo, aí aparece até sites que te ajudam a montar e tudo. Só que eu nunca soube exatamente o que eu precisava colocar ali, né? Então, assim, é interessante perceber que varia um pouco depende para onde que você quer mandar, né? Só que eu acredito que tem algumas coisas que é base em todos os currículos, assim. Então, você poderia me falar o que é base, o que tem que ter realmente em todos, para poder estar mandando, independente de onde que a gente esteja mandando? Claro. Informações pessoais, nome, telefone, e-mail. É muito importante hoje em dia colocar Instagram e LinkedIn. As pessoas olham mesmo. Não pelo número de seguidores, mas para ver. Porque no LinkedIn e no Instagram a gente tem comportamentos muito naturais, né? Então, eu recomendo muito colocar LinkedIn primeiro e depois Instagram. Depois disso, sua formação acadêmica, seus cursos, tudo que você fez, experiências profissionais, as atribuições que você está disposto a fazer. Então, o que você está disposto a fazer? Você está disposto a dar aula ou só fazer atendimentos clínicos? E aí, o que eu faço? Na verdade, eu não faço mais currículo porque eu tenho meu consultório, mas pretensão salarial, é muito importante que você discuta isso com a pessoa que está ali com você. Isso você já entrou na minha segunda pergunta, que é sobre a questão do salário. Eu vi que lá no seu projeto você colocou uma pretensão salarial e eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade em pensar, nossa, quantos que eu vou cobrar? Até porque hoje eu moro numa cidade pequena, então eu não tenho muita visão ainda de, não sei quantos que as pessoas estão cobrando, principalmente na área de musicoterapia, porque é uma coisa que eu ainda não comecei a atuar, né? Então, assim, como que você chega a uma conclusão, fala, não, eu vou cobrar tanto, em que você se baseia? Tem duas formas. Uma, se você tem o seu próprio espaço, juntar todos os seus gastos e dividir pelo número de pacientes. Então, por exemplo, durante um mês, eu gasto R$10.
Eu preciso de 10 pacientes pagando R$ 1. Eu preciso de 10 pacientes pagando R$ 1,50 para eu ter um lucro. Eu preciso de 10 pacientes pagando R$ 2 para eu ter a mais e pagar as minhas contas de casa. Segunda coisa, fazendo uma pesquisa de campo com psicólogos, terapeutas ocupacionais que trabalham no mesmo ramo que você, por exemplo. Aqui em Brasília, profissionais que trabalham com pessoas com autismo. Quanto que eles cobram? Eles cobram R$ 10. Tudo bem, vou cobrar R$ 10,10. Eles cobram R$ 100 a sessão. A UBAN tem um banco de dados. É um banco de dados, não. Uma tabela falando quais são os valores, mas aí você vai precisar adequar de acordo com a sua realidade. Nem todas as cidades são igual Brasília. Brasília é uma ilha, que eu falo para todo mundo. Aqui, se você cobrar R$ 500 a sessão, vai ter gente que vai pagar R$ 500 a sessão. Em outras cidades, por exemplo, Ipatinga, que é uma cidade que eu fui, encontrei o projeto lá, as pessoas conseguiam pagar R$ 15 a mensalidade do projeto da Sinfonia. Então, não tem como você falar, não, vai ser R$ 500 para todo mundo. Não. Né? Não faz sentido eu colocar R$ 500 e ter um paciente. Se eu colocar R$ 15, eu consigo ter 20. Né? Não faz muito sentido. Vai muito do bom senso, da tabela de valores da UBAN, e eu acho que cada associação também tem a sua, e essa pesquisa do mercado. Quanto que um musicoterapeuta está cobrando? Quanto que ele começou a cobrar? Por exemplo, eu digo para as meninas que estão começando lá, cara, eu comecei cobrando R$ 60. Hoje, se alguma estagiária que se formou vai começar a atender, nunca que eu vou deixar começar cobrando R$ 60. Porque, tipo, o que você faz com R$ 60 hoje? Você compra um pão e um leite no mercado e um queijo. E olhe lá, de tão caro que as coisas estão, sabe? Então, não faz muito sentido. Então, é bom a gente ter isso em mente. Em uma clínica com carteira assinada, com vale alimentação, transporte, aí também é um outro perfil, é uma outra realidade, né? Muitas vezes, as pessoas que trabalham em clínica se comparam com pessoas que trabalham em consultório. Essa comparação é muito desleal, porque, por exemplo, no consultório, eu cobro R$ 200 a sessão. Na clínica, ele vai ganhar R$ 20 a sessão. Só que ele tem o benefício de não ter nenhuma conta para pagar, não se preocupar com limpeza do local, não se preocupar com nada. Ele é um funcionário. Cobra R$ 200, mas desses R$ 200 tem aluguel, tem luz, tem condomínio, tem equipamento, tem manutenção, tem tudo. Então, eu acho essa comparação um pouco injusta, né? Porque não faz sentido, se você colocar na ponta do lápis, vai acabar sendo a mesma coisa. Óbvio que no consultório particular você consegue ganhar mais, mas se você é uma pessoa que gosta de estabilidade, que gosta de rotina, que gosta de previsibilidade, um contrato de CLT é o mais viável, né? O mais recomendável. Posso fazer mais uma pergunta? Claro! É porque eu tocou num assunto que me interessou, assim. Por exemplo, eu me formando agora, né? Me tornando uma musicoterapeuta. Se me aparece, às vezes, porque assim, a gente procura muita coisa, né? Então, tem uma vaga para trabalhar em determinado hospital, em determinada clínica. E aí, às vezes, eles já chegam oferecendo um salário para a gente. Então, isso, assim, muitas das vezes eu não sei se é um salário digno ou se não é. Eu deveria olhar com os outros profissionais daquele local para ver mais ou menos quanto que eles ganham também, ou não tem muito a ver. Como que eu sei se aquilo que eles estão me oferecendo é uma coisa digna ou não? Divide o valor por horas.
são 20 horas e eu vou ganhar R$ 2.000. Você vê qual é o valor da sua hora. E aí você vê se, poxa, nossa, tá muito baixo, R$ 10 o valor da hora. Que normalmente as clínicas, elas recebem do plano de saúde, eles recebem bem mais que R$ 10, né? Então, é negociar. Vai muito do seu estilo de vida, vai muito do que você quer. Porque, por exemplo, para uma pessoa receber R$ 10 a hora, tá muito mais que bom. Tem carteira assinada, tem férias, que quem é empreendedor não tem férias, férias remuneradas, né? Não tem férias, então você precisa pensar em todos esses aspectos para ver se aquilo é bom para você. Porque é muito individual e particular isso, né? Tipo, hoje, para as minhas contas, para as minhas necessidades, ganhar R$ 10 por hora não faz sentido. Mas talvez para uma outra pessoa que esteja morando na casa dos pais ou que não tenha tantas contas, faz sentido. Então, vai muito do que você quer. Mas não deixe barato, assim. R$ 10 a sessão é muito barato. Nayara, diga. Nossa, tocou num assunto que está me interessando muito. Não sei se você vai tocar mais na frente sobre essa questão de plano de saúde, sabe? Como que funciona, essa questão de talvez até mesmo uma clínica, como a Aline falou, né? Ela dá aula na casa dela. Como que é isso? Como que é legalizar pelo meio? Tem que ser outra coisa? Eu tenho muita curiosidade, assim. Até porque pelo rol taxativo, né, que passou agora os planos de saúde, como que tá isso? Eu não tenho a mínima noção, né? Que na faculdade a gente aprende coisas, como você falou, mais teóricas, voltadas para a academia. E a prática que a gente precisa aprender, mas né, essa inteligência do dia a dia, né, a gente vai adquirindo. Eu vou falar isso mais para frente. A última parte vai ser só sobre isso. A gente vai falar sobre formas de se cobrar, todas essas coisas. Bom, então vamos avançar. Como eu já falei para vocês, vida profissional existe além da faculdade. Então, essa é a parte que a gente vai falar agora, dessa parte da documentação, dessa parte que é extremamente complicada para gente, que é da área de humanas, artes, tudo isso. A gente não entende nada sobre isso, mas nós precisamos entender, porque senão o negócio não funciona. Então, para a gente começar, para você abrir uma empresa como musicoterapeuta, você não consegue abrir um MEI. MEI é exclusivo para profissionais da área de saúde. Eu sei que muita gente já tem MEI e passa nota fiscal através do MEI. Não passem nota fiscal de musicoterapia através do MEI, porque você acaba prejudicando os colegas que precisam abrir uma empresa simples e tal, porque os valores são diferentes, os descontos são diferentes, então se você faz isso, não faça, porque você está atrapalhando a vida dos colegas, porque vai chegar um momento que vai falar, nossa, mas fulano faz R$ 10, só que fulano paga R$ 1 de imposto. E você está fazendo R$ 200 e você paga R$ 50 de imposto. Né? Então, a gente precisa ter esse bom senso. Quando a gente vai abrir uma empresa, a musicoterapia, ela se encaixa no KNAI 8699/01, que é o de atividades de práticas integrativas e complementares. Não existe um KNAI específico para musicoterapia, igual tem para psicologia, igual tem para terapia ocupacional. Como nós não somos ainda uma profissão regulamentada, isso é bom, isso é ruim, mas é ruim que a gente não tem um KNAI específico. Então, na nota fiscal, a gente precisa colocar práticas integrativas e complementares. E aí vem uma outra coisa, que é a parte dos recibos. Recibo a gente pode dar como pessoa física. Eu até hoje dou recibos como pessoa física,
Na verdade, a partir desse ano não vou conseguir mais, porque o imposto ficou muito alto. E é muito importante que nesse recibo tenha as suas informações, informações do prestador, informações de quem paga e a descrição do serviço que você está fazendo. Entrando na parte do plano de saúde, dicas. Entregue a sua documentação com o seu diploma. O plano de saúde, ele tem ressarcido, ainda não passou, acho que, não sei qual ministra, uma ministra pediu vista no processo, ou seja, o processo foi para revisão, ele vai voltar para votação daqui a um tempo. Quando surgiu essa conversa do rol taxativo e não taxativo, taxativo e qual é o outro? É isso mesmo, não taxativo e não taxativo. Surgiu um desespero muito grande da nossa classe, porque o que acontece? A nossa classe, a musicoterapia não está dentro do rol da ANS, porque não é uma profissão regulamentada, porque ainda não é vista como uma prática clínica da área de saúde. E o desespero dos musicoterapeutas foi, se for para não taxativo, que hoje é taxativo, se for para não taxativo, ou seja, os planos de saúde não são obrigados a pagar as liminares que incluem musicoterapia. E o que isso quer dizer, Carol? O pai que quer a musicoterapia para o seu filho, ele não consegue o reembolso por vias normais do plano de saúde. Por quê? Porque a musicoterapia não está dentro do rol da ANS. Então, ele faz o quê? Ele entra com uma liminar, ele faz todo um processo jurídico, e depois eu mando para vocês, eu tenho uma conversa no meu Instagram com a Amanda, ela é advogada e ela fala sobre isso, perguntei muito sobre isso para ela, e ela fala sobre os pais, eles precisam entrar na primeira instância, solicitar o pagamento dessa terapia, justificando que é uma terapia importante para o desenvolvimento do filho, e aí o processo vai rolar, vão conseguir uma liminar, e o plano de saúde ele é obrigado a te pagar o valor da sua sessão. E aí o pai ele pode escolher qual profissional que ele quer. Quando isso acontece, o pai indica o seu nome e o seu contato para o plano de saúde. O plano de saúde entra em contato com você solicitando todas as suas documentações. Então, seus cursos, suas formações, o que você já fez, onde você já trabalhou, e a sua graduação ou especialização em musicoterapia. E aqui eu ressalto que é muitíssimo importante entregar o diploma na hora, mandar a foto, né, a cópia do diploma na hora que você for prestar esse serviço para o plano de saúde para mostrar que precisa ter um diploma para você ser musicoterapeuta. O que estava acontecendo aqui em Brasília? Muitas clínicas estavam falando, ele tem musicoterapia, mas não comprovavam, porque falava que não era uma profissão regulamentada. Então, toda vez que a gente manda o nosso diploma, fala sim, é uma profissão regulamentada, ou não é uma profissão regulamentada, mas tem graduação, tem pós-graduação, isso facilita a nossa vida como profissional. Você entrega os documentos, ele vai pedir a nota fiscal ou o recibo. Você encaminha o recibo das sessões e o plano de saúde te paga. É um processo um pouco chato no começo, porque você vai precisar gastar um tempinho, né, para fazer o modelo de recibo do jeito que eles precisam, mas vale a pena. Alguns planos de saúde, eles fazem o desconto, ou seja, eles descontam os impostos antes de passar para você, por exemplo. O valor da minha sessão é R$200. Eles tiram 11%, que é o valor dos impostos, eles já pagam todos os impostos e o valor com desconto vem para mim. Outros planos de saúde não fazem esse desconto, então o valor vem cheio e na hora do imposto de renda eu preciso pagar o valor desse imposto. Existem essas formas de funcionamento. Para eu conseguir uma liminar, atender um paciente para liminar, o que eu preciso? Que o pai venha.
Fora isso, eu não posso fazer nada. Ah, o pai chegou para mim, ele disse que tem interesse. O que que eu faço? Encaminha ele, fala para ele que ele precisa de um advogado para entrar com uma liminar para conseguir o reembolso total. Façam todos os relatórios e aí sim vem a parte do embasamento teórico, mostrando que musicoterapia é eficaz para esse público, que é importante você colocar a musicoterapia dentro das terapias, porque vai ajudar, e aí tem todo um discurso, uma avaliação para isso. Recomendo muito vocês usarem avaliações exclusivas da musicoterapia, então a INTAP, tem algumas outras também, para vocês montarem esse relatório para justificar, mostrar para as pessoas que precisa realmente de um musicoterapeuta. E aqui também eu quero fazer uma pequena pausa rapidinho para mostrar para vocês como eu faço a minha documentação do consultório. Quando a gente começa, a gente fica meio perdido, né? Como que eu vou fazer um contrato? Como que eu vou fazer uso de imagem? Mais para frente a gente vai ver essa parte de uso de imagem. Como que eu faço isso? Vou mostrar para vocês como eu, Carol, faço hoje no meu dia a dia, que facilita para mim muito. Eu faço tudo online. Vocês estão conseguindo ver essa página? Então, eu falo com os pais, converso com eles, falo, olha, vou começar a atender o seu filho. A minha primeira sessão, eu não anoto nada, eu só converso e ouço o que os pais estão falando. Falo para eles de como que é o processo de musicoterapia, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. E aí eu mando para eles pelo WhatsApp esse formulário que eu vou preencher junto com vocês para a gente ler junto para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a primeira parte do formulário, eu me apresento, falo o que eu já fiz, é tipo uma mini currículo. Então, meu nome é Ana Carolina, sou musicoterapeuta na área de reabilitação, estimulação neurológica, autismo, tenho formação em análise de comportamento e ViviMap. Em 2015, eu criei uma metodologia, já foi premiada, já foi implantada em tantas cidades. E me coloco à disposição para acompanhar e auxiliar o desenvolvimento do seu filho. Para dar início às sessões de musicoterapia, eu preciso que eles preencham esse formulário. Então, tem a anamnese, tem o contrato terapêutico, termo de sessão de uso de dados pessoais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e autorização do uso de imagem e voz. Explico que o processo musicoterapêutico ele é feito e desenvolvido em 3 etapas, e é necessário lembrar, né? É sempre bom escrever isso, né? Que musicoterapia não são aulas de música. Então, o preenchimento desses dados são importantes para eu fazer essa avaliação do paciente. E aqui a gente vai fazer fictício. Então, o e-mail, eu vou colocar meu e-mail. Aí começa com o nome do paciente, data de nascimento, hipótese de diagnóstico, nome da mãe, telefone para contato, e-mail da mãe, nome do pai, telefone para contato, endereço, CPF, nome completo para emissão de recibo, se possuem irmãos, animais de estimação, terapias, qual a abordagem das terapias, se já fez musicoterapia antes, se sim, por quanto tempo, se a criança sabe ler, sabe escrever, o que deixa o seu filho irritado, quais são as músicas mais ouvidas em casa, o som que irrita, o que te fez procurar musicoterapia. E aí aqui eu coloco algumas informações de algumas escalas de avaliação de musicoterapia. Essa daqui é da Camuti. Na semana passada, qual a frequência que você ouve música com seu filho? Como seu filho responde a cantar? Você é alguém que toca instrumento? Enfim, é bem extensa. Por quanto tempo você toca com seu filho? E aqui é a parte do contrato terapêutico. Então, tem algumas partes. O atendimento. Cada atendimento terá duração de 50 minutos, sendo realizado em horário combinado, estando o musicoterapeuta à disposição do cliente naquele período. Não será possível estender um horário para além do previsto, mesmo em caso de atraso do cliente. É importante a gente deixar claro que existem situações, tipo, o trânsito estava difícil e eu tenho a possibilidade de fazer um pouquinho a mais. Não custa,
né? Não precisamos levar tudo a ferro e fogo. Mas é importante estar descrito para na hora que o pai questionar, ué, você não vai ficar mais 10 minutos com meu filho? Terminou um pouquinho antes. Você lembrar para ele, olha, lá no nosso contrato está dizendo que é a duração de 50 minutos. Eu estava aqui no horário marcado e eu não posso abrir exceção porque eu tenho um paciente logo após você. Parte do sigilo. O musicoterapeuta respeitará o sigilo profissional a fim de proteger, por meio de confiabilidade, a intimidade das pessoas, grupo ou organizações que têm acesso no exercício profissional. A parte do pagamento. São sessões de musicoterapia mensal, é realizado até o dia 10 do mês seguinte. As formas de pagamento, dinheiro, transferência ou PIX. O valor da sessão será combinado entre o cliente e o terapeuta no primeiro encontro. Então, é muito importante ser claro com isso. Não tenham medo de falar, olha, o valor da minha sessão é R$10. Você pode pagar em tanto tempo. Se o pai falar, esse valor eu não consigo pagar, devolve para ele. Quanto que você acha que custa uma sessão de musicoterapia? Qual é o valor que você dá para isso? Eu consigo pagar, dentro das minhas limitações, R$9. E aí vai depender de você como negociar isso com ele. Eu sempre tenho uma margem de R$10, R$15 para negociar com eles. Então, por exemplo, minha sessão é R$10 ou R$200. A gente consegue chegar a 190? Sim. 185? Chorando, fazendo 2 sessões por semana. Então, a gente tem que negociar, tem que ter essa habilidade de negociar com o pai. Qualquer reajuste de valor deverá ser de conhecimento de ambas as partes. Desmarcação e mudança de horário. É muito importante deixar isso bem escrito, que o musicoterapeuta deve ser avisado com antecedência. As desmarcações deverão ser feitas com 24 horas de antecedência. Óbvio, existem casos, tipo, bati o carro. Não tem como eu prever que eu vou bater o carro. Então, não tem como eu falar para vocês, olha, amanhã eu não vou porque eu vou bater o carro. Existem exceções e a gente tem uma coisa chamada bom senso, que todos nós musicoterapeutas temos. Então, a gente não precisa levar isso a ferro e fogo. As sessões desmarcadas devem ser remarcadas em um prazo de 1 mês, de acordo com a disponibilidade do musicoterapeuta e do cliente. Mudanças de horários só serão possíveis quando houver disponibilidade do musicoterapeuta. Hoje em dia, antigamente, eu recebia adiantado o valor do mês, então o pai pagava as 4 sessões no mês. Hoje em dia, eu não faço mais isso, porque eu não tenho mais horário para repor atendimento. Então, se eu desmarcar, se eu precisar viajar, se a criança não puder vir, eu não tenho dia para atender ela. Então, hoje o pai paga as sessões que fez e é isso. Facilita muito minha vida. As faltas e tal. Sobre pagamento, sobre a desmarcação e mudança de horário, sessões desmarcadas deverão ser remarcadas. Sobre as faltas, se o cliente se azeitar por férias, recesso, doença, por mais de 2 sessões consecutivas e deseja manter esse horário, deverão pagar 25% das sessões correspondentes. Caso não deseje, poderão, na sua volta, agendar um novo horário. E é muito importante deixar isso claro, isso aconteceu com uma paciente minha, ela está comigo desde 2019. Os pais saíram de férias, não avisaram nada, porque eu estava atendendo ela na escola, então eu quase não encontrava com eles. Eles não avisaram nada. No retorno das férias, eu falei para eles que eu não tinha mais aquele horário. E aí foi, né, um momento um pouco tenso, mas eu lembrei para eles que tinha essa possibilidade e que eles, né, não optaram por ela, que eles sempre faziam isso. Então, ficou claro para ambas as partes e é bem importante você deixar isso claro para os seus pacientes também, quando você está no particular, né? Quando você está atendendo numa clínica, o esquema é totalmente outro. E aí, declaro a ciência desse contrato. Deixa eu só marcar aqui para a gente ir para o próximo. Diga, Tainara. Enquanto a cobrar, né? É porque, assim, você comentou que antes você cobrava
antes, né, das sessões e depois. E também tem possibilidade, mas queria ver qual a sua opinião, tipo, pagar por sessão, né? Que eu já fiz uma terapia, eu tinha que pagar por sessão, não pagava durante o mês. Isso é mais a preferência do profissional? É, preferência profissional. E aí você pode, o que for melhor para você. Eu tenho um paciente que ele paga por semana. Então, ele vem na sessão, ele paga, mas foi escolha dele. Para minha organização pessoal, eu prefiro que pague depois de ter feito as sessões. Para mim, fica mais fácil me organizar. José. Esse contrato que você fez é um contrato virtual, certo? Certo. O contrato foi elaborado por você? São duas perguntas assim. O contrato foi elaborado por você ou foi elaborado por algum profissional na área de direito? Foi revisado pelo meu advogado. Tá. Eu vi que você é muito rígida nesse sentido, você quase é inflexível quanto à negociação, quanto ao tempo, horário com os seus clientes. Isso é comum na parte da musicoterapia ou essa acessibilidade se perde pelos valores que a gente cobra? O que é ser rígido para você? É o que você falou, a pessoa faltou e você já substituiu o horário, não deu, nem comunicou o outro e parece que é uma rigidez, porque você não silencia com o cliente que está desde 2019 e que a pessoa perdeu o horário porque ele esqueceu ou houve alguma coisa que houve um contratempo e ele perdeu, a criança perdeu o horário dele. Entendeu? Aí você se ficou em saia justa com ele também. Sim. Eu vi que essa parte, estou vendo que você é um pouco rígida nessa flexibilidade ou não. Na verdade, quando você for para a prática, você vai conhecer os seus pacientes e você vai entender com quem você pode ser um pouco mais rígido e que precisa dessa rigidez para ele entender que ele está em um processo terapêutico, ele não está numa colônia de férias. E aqui eu falei um recorte para vocês, né? Então, falando sobre o todo, são pais que não se comunicam, são pais que, entre eles são separados, e aconteceu várias vezes da criança não ir para a escola, assim, algumas 5 vezes, e não me avisar. Então, eu saía de onde eu estava, eu ia para a escola para atender e a criança não estava. Isso, em 2 meses, aconteceram 5 vezes. Com eles, eu realmente sou muito rígida nesse sentido de eu preciso que vocês respeitem o horário. Não é o horário que você quer, não é do jeito que você quer e nem do jeito que você espera. Eu estou aqui para atender a sua filha, mas eu também sou uma profissional e eu preciso de respeito em relação aos meus horários, em relação a avisar com antecedência. Essas 5 vezes eu não cobrei a sessão, porque eles estão comigo desde 2019. Mas, quando eles saem de férias, eles avisam que vão sair de férias, eu aviso para eles que existe a possibilidade e eles não me retornam, aí já não é mais o meu papel flexibilizar a todo momento para que eles façam o que eles querem, na hora que eles querem. A vida existe regras. Eu não sei, assim, pelo menos na minha. Existem regras. E se você combina com um profissional que vai estar lá às 10 horas, ele vai estar lá às 10 horas, esperando por você. Não é que você seja insensível, é que você precisa colocar limites em determinadas relações. A gente conseguiu, ela já tem o horário dela de volta, já está tudo certo. Mas existem perfis de pessoas que precisam que você tenha uma postura mais profissional, para que eles deem valor naquilo. Impressionante como que mudou depois que eu falei para eles, olha, não tenho o que fazer, eu precisei colocar outro paciente. Eu não vou ficar 3 meses de férias, das férias deles, sem um horário. 3 meses de férias deles,
significa que eu vou ficar 3 meses sem receber aquele valor. E aí isso influencia nas minhas contas. E aí a gente precisa achar o equilíbrio entre ser terapeuta, quando a gente é terapeuta, a gente entende muita coisa, e também saber negociar essas coisas, porque isso influencia e impacta diretamente na forma como que você vai viver. Imagina, você passar 3 meses, não, meu horário está aqui reservado, mas eu tenho uma lista de espera de pacientes. Hoje a minha lista de espera tem 7 pacientes. Eu vou esperar uma pessoa voltar 3 meses de férias, para mim isso não faz muito sentido, mas para outras pessoas pode fazer e tá tudo bem. A parte do contrato, quem fez foi um advogado, é um contrato válido, mesmo sendo online, é um contrato válido, não tem diferença entre o online e o físico. Hoje existem várias formas de você fazer um contrato, assinar um contrato, então é muito importante a gente ter isso bem claro, não é porque não é papel e que a gente vai dar uma menor importância para isso. As cláusulas de um contrato são cláusulas que precisam ser cumpridas, porque você está prestando um serviço, você não está ali de brincadeira e nem para perder o seu tempo. É o que eu acho. Pode ter gente que acha de uma maneira totalmente diferente e tá tudo bem. Eu estou mostrando para vocês a maneira que eu faço. E sim, às vezes eu preciso ser rígida para conseguir chegar a objetivos tanto terapêuticos quanto comerciais também. Diga, Aline. Eu achei legal, só pedindo, aqui, achei legal, eu forcei você falar isso, você contar a sua experiência para a gente, que ainda estamos iniciando nessa área, porque a gente encontra, eu já dei muita aula particular de violão das casas das pessoas, e eu tinha o meu contrato também. E as tuas querelas que você teve com os clientes também tive também com os alunos, com o par de alunos. Então, eu achei importante demais a sua experiência trazer para a gente que possa, no dia a dia, através da tua experiência, a gente ter argumentos e também força para enfrentar isso, porque como as pessoas, nós estamos começando agora, a gente vai ter essa dificuldade mesmo, sabe? A gente vai ficar, às vezes, calado, ficar tímido, às vezes o pai vem com uma certa veemência em cima da gente, e a gente acaba cedendo algumas coisas até sem possibilidade de ceder. Eu acho bacana isso, você colocar isso para... Por isso que eu forcei essa tua experiência vir à tona, para que a gente também ganhe, através da sua experiência, a gente ganhe a nossa experiência. Obrigado, viu? Eu acho que vocês vão ver na prática. Por mais que eu adiante muitas coisas para vocês, vocês vão ver. Eu tenho um colega, não é daqui de Brasília, ele atendeu uma pessoa, ele falou o valor, o contrato estava feito, tudo isso, falou o valor, a pessoa falou sim, 2 vezes por semana. Esse é o valor de 2 vezes. Não, tá tudo certo. Ficou 3 meses sem receber. E tá negociando para receber 1 mês. Porque não, tá tudo bem, entendo a sua situação e tudo isso. Ele deixou de ganhar, né, que ele poderia estar ganhando em outro lugar, e ainda teve essa dor de cabeça com essa pessoa que não valorizou o trabalho dele. Eu acho que quanto mais tempo a gente tem, né, nessa vida de terapeuta, a gente vai aprendendo como são as pessoas e o perfil das pessoas. Você vai ver na prática. Diga, Aline. Eu tô levantando a mão assim porque não tem um negócio aqui de mãozinha para mim, por isso que eu tô fazendo assim. Tranquilo. Eu tinha uma pergunta, mas com a fala de você com o José viraram 3. A primeira é porque você... Não, na verdade, eu gostaria de falar que eu concordo com o que o José falou, porque essa questão, né, que você comentou dessa experiência sua, acontece muito com a gente, principalmente quando a gente está começando, né? Quando eu me formei, e agora também eu sei que é assim, porque assim, a gente se sente seguro, porque estou começando numa coisa nova, então muitas das vezes a gente nem se enxerga como um profissional realmente, porque eu não tenho tanta experiência. Então, se às vezes a pessoa faz uma coisa dessa com você, a questão, por exemplo, que aconteceu com você das férias, a gente
pode acontecer de a gente pensar assim, não, mas eu não posso abrir mão dessa pessoa, porque eu estou começando agora, porque eu não tenho experiência. Então, mas é muito interessante a gente ver que isso aconteceu com você e ver como você se postou quanto a isso, porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Eu acho que quando a gente valoriza em primeiro lugar, outras pessoas também valorizam. Só que nem sempre é fácil, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente fazer, porque o dinheiro é uma coisa que a gente precisa também. Então, às vezes, a gente fica assim, nossa, mas eu preciso desse dinheiro. Então, é muito difícil Equilíbrio. desgrudar disso. É muito, então, foi muito bom ver isso. A segunda coisa é sobre o seu contrato. Você disse que foi o seu advogado que passou por ele. Você aconselha para a gente, quando a gente for montar também ter um advogado auxiliando a gente ali? Sim, é sempre bom pedir um advogado para dar uma olhada. E esse serviço pode parecer caro, mas se você procura a empresa júnior dentro das universidades, empresa júnior de direito, eles te dão toda a consultoria. Então é bem tranquilo. Eu uso muito empresa júnior. Eu sou fã de empresa júnior de universidade, porque eles têm um trabalho assim excelente. Eu já vejo eles como profissionais, sabe? Então, é possível, tem várias consultorias jurídicas online também, que é bem acessível. Aí, no caso, foi o seu advogado que te ajudou a elaborar tudo isso, ou você já tinha alguma coisa que você se baseou? Eu já tinha. Na clínica que eu trabalhei, a psicóloga que trabalhou comigo, ela me deu dela. Eu fiz o meu e passei pelo meu advogado. Obrigada. A terceira pergunta eu esqueci, na hora que eu lembrar eu pergunto. Tá. Então, vamos passar para a parte da Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que a gente precisa ter em mente, assim, não é uma coisa, oh, meu Deus, se não tiver isso, vai acabar com o meu trabalho, não. Mas só a gente ter um pouquinho de bom senso em relação ao acesso aos dados, atualização dos dados das pessoas que a gente está trabalhando, não sair divulgando por aí de uma forma leviana. E, por último, a parte do termo de autorização de uso de imagem e voz. Aqui eu coloco a autorização, é uma autorização muito simples. Autorizo a imagem do meu filho em todo e qualquer material, entre fotos, documentação, entre outros meios de comunicação, para comunicação da musicoterapeuta, sejam essas destinadas à divulgação no público geral ou apenas para uso deste grupo, ou desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. E aqui eu faço uma ressalva do que eu vou falar daqui a pouco, é o próximo tópico, que é a parte de divulgação do nosso trabalho. A gente tem isso descrito no comitê de ética, no manual de ética da UBAN. Então, a gente vai para isso já. Então, ele me autoriza, quando ele autoriza isso, ele autoriza gratuitamente para eu usar em outdoor, cartaz, folder, apresentação, Instagram, mídias eletrônicas, enfim, sempre com respaldo daquela pessoa, não expondo aquela pessoa de maneira inadequada, tendo bom senso. Diga, José. E aqui eu vou Só uma dúvida aqui, Ana, é o seguinte, a UBAN é como se fosse um CREFITO, um CRO, um CRM, alguma coisa assim sobre isso, que regula a profissão do musicoterapeuta, porque você está colocando a UBAN como uma espécie de fiscalizadora do musicoterapeuta. Ela tem essa capacidade já, essa autoridade, já que a nossa profissão não está regulamentada? Então, pela nossa profissão não estar regulamentada, a gente não tem um conselho, mas a gente tem a UBAN, que faz o papel de conselho enquanto nós não temos conselho. Para quem não sabe, a UBAN é um órgão importantíssimo, União Brasileira dos Musicoterapeutas, onde tem todas as informações, documentos, referências, onde sai toda a parte de pautas relacionadas à ANS, campanhas, tudo isso. É muitíssimo importante a gente saber sobre a UBAN, saber sobre o Código de Ética do Profissional,
porque tudo isso embasa a nossa prática. Se a gente quer ter uma profissão regulamentada, a gente precisa ter uma profissão reconhecida a nível também de organização. Então, a gente tem a UBAN tem presidente, hoje a presidente é a Marli Chagas, do Rio de Janeiro, e eles fazem um trabalho, assim, excelente nessa parte da regulamentação do nosso trabalho, de organização, de dar as diretrizes, de tudo que a gente vai fazer. Então, se vocês não conhecem a UBAN, pelo amor de Deus, saiam daqui, entrem no site da UBAN. É impossível um musicoterapeuta não saber sobre a UBAN e nem sobre o código de ética. Por favor, não deixem isso passar. Ana, só o seguinte, se a gente não tem uma profissão regulamentada, beleza, a UBAN não é uma fiscalizadora, mas ao mesmo tempo é uma fiscalizadora da profissão. Aquele profissional que se diz musicoterapeuta, que não passou por um curso de graduação, uma pós-graduação, ou não é formado em licenciatura em música e faz pós-graduação, a UBAN tem como processar essa pessoa de utilizar? Eu conheço muitos psicólogos que tocam teclado, violão, e hoje se diz musicoterapeuta, mesmo não passando pelo curso de musicoterapeuta. Então, processar não, mas mandar uma carta advertindo, falando que existem cursos, e aí a UBAN tem as suas maneiras e formas de falar sobre isso. Mas é possível a gente fazer esse trabalho também, né? Não só deixar no colo da UBAN, da gente orientar os nossos colegas. Olha, sim, eu não sou muito fã de embates, de discussões acaloradas, mas eu gosto muito do posicionamento de não atrapalhe meu trabalho. Se eu estou trabalhando, se eu me formei, eu não preciso que você atrapalhe meu trabalho. Eu sempre pergunto, como você se sentiria se eu, formada em musicoterapia, falasse que eu sou psicóloga? É bem simples. Como você, músico, acha que eu, que não sou formada em música, devo falar que sou músico? Assim, o que você acha sobre isso? É sempre devolver essa pergunta para a pessoa pensar. Quando a gente parte para o embate, para aquela coisa de tipo, tem que ser formado, isso e aquilo, e começa aquela briga, você perde a razão. Mas quando você devolve para a pessoa e faz ela pensar como ela se sentiria como profissional, você traz ela para um outro nível. Do tipo, pois é. Agora, se eu conversar com meu amigo num bar, eu serei psicólogo. Da mesma forma que você é musicoterapeuta tocando seu paciente. Olha que legal. A gente tem que se colocar como profissional. A gente tem que se colocar num lugar de respeito, né? E se a gente não respeita as outras pessoas, a gente também dá liberdade delas não respeitarem a gente. Então, por isso que a gente precisa ter muito conhecimento sobre a área que a gente trabalha, que a gente estuda. Precisa ter muita confiança. Só recém-formado, você já é profissional. Desde a graduação, desde o primeiro dia que você entrou na graduação, você já é profissional. Não tem essa coisa de tipo, sou inseguro. Você só tem menos tempo de prática, mas já é profissional. Então, não tem essa, entre aspas, né, gente? Desculpa de falar, não, fulaninho sabe mais que eu não vou falar isso. Não tem isso. Somos todos profissionais. E aqui, para a gente entrar na nossa parte final, eu quero falar com vocês sobre essa parte de marketing, que é uma parte que pega muito para a gente que é musicoterapeuta. Então, essa frase é uma frase que eu gosto muito, uso bastante nas formações que eu faço. Então, a melhor forma de vender algo é você não vender nada. Ganhe o reconhecimento, o respeito e a confiança daqueles que podem vir a comprar. Então, não é vendendo, é você ganhando confiança, trazendo informação, fazendo com que as pessoas te reconheçam como uma pessoa que sabe sobre aquele assunto. E aqui eu coloquei alguns recortes do Código de Ética da UBAN, que eu acho extremamente interessantes, que são relacionados à forma de divulgação. Então, o capítulo 2, ele fala das responsabilidades, e a seção 1 fala sobre as responsabilidades para o cliente. O artigo 16, ele fala sobre proteger o caráter confidencial das informações a respeito do cliente, paciente, usuário atendido,
mantendo em sigilo qualquer registros produzidos por meio de versos. Logo embaixo vem um parágrafo único. É proibida qualquer forma de divulgação a respeito do cliente-paciente em atendimento sem a devida autorização prévia por escrito do cliente, do paciente, do usuário ou do seu responsável. Então, ao mesmo tempo que o nosso código de ética ele veta e pede para a gente proteger e não divulgar essas informações, ele também autoriza a divulgação com a autorização dos responsáveis, dos pais, dos próprios clientes. Então, é proibido você divulgar fazer essa forma de divulgação sem autorização. Se você não tem autorização, você não pode divulgar. Se você tem autorização, você pode divulgar. Muita gente, isso é uma discussão muito grande, que eu vejo diariamente sobre musicoterapeutas que mostram o seu trabalho. Muita gente acha isso muito ruim, mas o próprio código de ética, se a gente ler e fizer uma interpretação, a gente consegue entender que o próprio código de ética deixa essa brecha para a gente. Diga, Nayara. Não, só queria fazer uma colocação aqui em relação a essa questão de ser por escrito, né? Isso também inclui a plataforma digital, porque você falou, né, do contrato. Aí eu fico pensando assim nesse nosso contexto de pandemia também, das TICs, né, que são as tecnologias de informação. Sim. Às vezes o seu único contato com o paciente vai ser você daqui, ele de outro estado, não sei. E como que é isso, assim, que está nesse código de ética? Será que a gente pode interpretar dessa forma, assim, fazer essa readaptação, ou é bem categórico, assim, por escrito? A pessoa escreve e te manda uma foto, não sei. O código de ética, ele precisa ser atualizado, né? Porque quando ele foi escrito, ele não foi escrito numa era que tinha redes sociais, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eles vão revisar em breve. Mas sim, é possível ter essa autorização online. Hoje em dia, a conversa de WhatsApp já é autorização. Conversa de WhatsApp é válida, muito válida. Então, guardem com muito cuidado, com muito carinho, toda conversa que vocês têm, porque ela é válida como prova, como tudo. Então, as autorizações que são feitas pelo WhatsApp, eu tenho autorização dos meus pacientes, mas quando eu vou postar algo sobre eles, eu mando para os pais, pergunto se pode, se eles dão autorização de novo, aí eu posto. Mas pode ser online, sim. E se você quiser por escrito, só pedir o manual e subir. Mas guardem todos os arquivos. Certo, obrigada. Diga, Aline. Oi. Calma, mas... É a Rose que está falando. Oi, Rose. Oi, licença. Por gentileza, eu queria fazer uma perguntinha. Desculpe a minha ousadia, mas de repente pode ser útil para os colegas também. Claro. Né? Esse modelo de contrato, a ficha de anamnese, a autorização de uso e imagem, esse modelo que você tem, você pode disponibilizar para a gente ter... enfim, como apoio para a gente também, quando a gente começar a exercer, ou não, é algo exclusivo seu mesmo? Então, é uma coisa que eu montei, mas eu não tenho muito problema em disponibilizar, eu só peço sabedoria na hora de usar. Porque se fizer alguma cagada e falar, não, foi o modelo da Carol, aí o bicho pega pro meu lado. Mas se usar, assim, com bom senso... Gente, bom senso é uma palavra que todo mundo... Uma palavra não, é algo que todo mundo deveria ter. Bom senso. Eu disponibilizo. Mas não vem me fazer coisa errada. E nem passar pro coleguinha que vai fazer uma coisa errada e vai falar que fui eu. Então, eu disponibilizo, sim, sem problema nenhum. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Mas eu só preciso de sabedoria de vocês. Se eu ver vocês fazendo uma coisa errada por aí, ai. Tá joia, obrigada. Tem nome e e-mail de todo mundo, aquela. Sim. Agora até tá perigoso, né? Aline, você tinha levantado a mão, diga. Sim, primeiro eu gostaria de agradecer a colega pela coragem de perguntar, porque eu queria perguntar e não tive coragem. Muito obrigada, Carol, porque vai ser muito útil mesmo disponibilizar isso para a gente. Eu pensei em perguntar, porque
eu pensei, bom, de repente tem algum colega que também vai achar interessante e útil a minha pergunta. Sim. Então, vamos lá. Obrigada. Realmente foi muito mesmo. Então, a pergunta que eu queria fazer era daquela hora que eu esqueci. Que você falou de sessões. Quando você vai atender um paciente, assim, você deixa livre para ele escolher quantas sessões, né, eles querem por semana ou depende? Depende do caso. Eu normalmente indico uma, dependendo do caso. Se eu vejo, eu trabalho com crianças, então se eu vejo que a criança está tipo no ponto assim que a gente pode fazer uma super evolução e acompanhamento, eu indico duas. Mas a maioria eu indico uma, porque eu também solicito que os pais trabalhem em casa. Então, Obrigada. se eles vierem 2, 3 vezes, os pais não vão trabalhar em casa, né? Então é mais fácil. Só um minutinho, gente, rapidinho. Tá bom, já tá aí. Que mais que eu falo para vocês? Quem mais tinha pergunta? Tainara. Sim. Eu ia fazer uma pergunta em relação ao contrato. Você disse que disponibilizar, né? Agradeço também. Mas esses contratos é obrigatório passar por um advogado? Não, Como é que é? não. Eu vou mandar para vocês também a aula de contratos. A gente fez uma aula de contratos no MT Empreender, e aí o Klaus, que é o meu advogado, ele falou bastante sobre isso. Você não precisa exatamente ter um advogado para passar isso por ele, porque qualquer contrato, qualquer combinado é um combinado válido, então não precisa, é bom, é saudável, é de bom tom, mas não é necessário. Gente, vou passar para a parte final, que são dicas da parte de organização financeira. Eu sei que a maioria vai começar agora, então é bem importante ter isso. Aquelas coisas que eu falei lá atrás. Faça uma pesquisa de mercado para saber o valor da sessão. A Alban, ela oferece tabela para profissionais, então estejam atentos a isso. Busque o seu objetivo, porque quando a gente fala sobre o financeiro, a gente está falando de objetivos de vida, o que você quer da sua vida e como que a parte financeira vai ajudar você a chegar lá. E guarde sempre que possível. Existem alguns profissionais que eu tenho acompanhado, assim, tipo, que estavam em outras clínicas e que conseguiram abrir o seu próprio espaço, sabe? Faz muita diferença. Quando eu me formei, eu não sei se vocês conhecem a Tereza Raquel, professora de musicoterapia neurológica. Fui orientanda dela e ela me falou uma coisa que eu não esqueço, nunca. Falou, Carol, de tudo que você receber dos seus pacientes, guarde 10% para supervisões clínicas, para cursos, para tudo. Porque pode ser pouquinho agora, mas quando chegar na hora de um curso que você quer fazer, já vai ser muito. Então, essas coisas fazem muita diferença na nossa vida profissional, quando a gente vai atender e, enfim. Vou mandar para vocês também uma planilha com essa organização e deixa eu só mostrar para vocês o modelo de recibo. Que, deixa eu pegar do Vicente. Que eu mando para vocês também. É bem simples. Esse eu faço para a Unimed de Florianópolis. Então, esse é o recibo, coloco o número do recibo, o seu número de registro, quem é você, o que você faz, valores das sessões, data, carimbo, e assina, e é isso. Calma, quem levantou a mão? José, Nayara? No caso você faz atendimento online também? Não. Ou só presencial? Só presencial, atendimento só presencial, faço consultoria e supervisão online. Mas atendimento só presencial. Alguém que faça esse atendimento online? Não entendi a sua pergunta. Você conhece alguém que faça esses atendimentos assim online? Musicoterapeuta? Tem sim, tem muitos, né? Depois da pandemia, muitos atendimentos ficaram online. E o valor é o mesmo ou tem alguma diferença?
É o mesmo valor? É. Tá. Nayara, diga. Deixa eu dar um pause aqui para terminar as Eu apresentações. acho que foi a Aline, na verdade, que Ah. levantou. Pode falar primeiro, se você quiser. Não, eu não levantei a mão, não. Não. É porque, Carol, você mostrou lá no recibo o negócio da associação. Quando a gente forma, né? Eu lembro dos professores falando que a gente precisa... a gente fala associar, não é? Isso. Tirar o nosso registro. Como que eu faço isso? Procura a associação mais próxima. Se não tiver na sua cidade, a associação mais próxima, você vai pagar a anuidade e você vai ter o registro, você vai ter o respaldo da UBAN, você vai ter algumas facilidades. É por Quando estado? Por estado. Mas, por exemplo, se eu tiro daqui de Minas, mas resolvo trabalhar em outro estado, eu tenho que tirar de outro estado ou já... Como é que funciona isso? Então, não tem uma regra para isso, por enquanto. Mas é bom você tirar de outro estado, até porque você vai conhecer pessoas de outro estado, né? Então É bom tirar legal. de mais de um estado. Se você for trabalhar em outro estado, sim. Entendi. Obrigada. Gente, Carol, diga. é a Rose falando. Eu queria só aproveitar a deixa da colega que falou aí da associação. Eu queria dar uma dica, assim, porque eu sou estudante ainda, né? A previsão é que a gente conclua o curso em novembro, mas eu já me associei aqui na Associação de São Paulo, a PEMESP, e eu queria dar uma dica que é muito legal, assim. Eu não sei nos outros estados, nas outras associações, mas eu paguei uma taxa de R$100, esse é o valor anual, e veio para mim a carteirinha, eu estou ali como estudante, eu já tenho um número de registro, e o legal, assim, que eu tenho recebido, além de você fortalecer a classe e de tornar mais profissional ainda quando você vai se apresentar na procura de estágio, né? Enfim, quando você começa a emitir seus documentos para estagiar e tudo mais, né? Tornando mais profissional ainda, o legal é a troca que tem. Eu estou recebendo direto, assim, por e-mail, vagas de musicoterapeuta, sabe? Porque, assim, como eu moro um pouco mais distante, moro no interior de São Paulo, a maioria das vagas hoje estão concentradas na capital, em São Paulo, tem algumas outras cidades do estado de São Paulo, mas, assim, o legal é essa troca, sabe? Que você consegue estar mais por dentro das oportunidades de trabalho, ou às vezes até estágio, ou realmente para atuar. Então, é só uma sugestão aí. Sim, é bem legal, assim, você se associar, tá com um grupo que te dê suporte. Por mais que não seja, sei lá, gente perto, né, da mesma cidade, da região, é bem importante. Bem legal. Eu não sabia que dava para associar antes de se formar. Isso é novidade para mim. Dá, sim. Vou pedir pro pessoal da CESUPEG avisar, porque dá e é bem importante, faz muita diferença. Não sabia, se eu soubesse. Obrigada. Eu gostaria só de compartilhar a minha experiência. Eu estou associada, eu formei agora, né, esse mês, mas já estou associada há uns 2 anos, pelo menos. E na hora que eu entrei na fase de estágio, foi muito legal, porque tinha vários estudantes, e a gente colocou que estava entrando nessa etapa. A Carol foi uma das pessoas que nos acolheu super, assim, sou muito agradecida, mas vários musicoterapeutas que estão na associação já falam, não, venham, estagia comigo. Então, assim, as portas se abrem com muito mais facilidade quando a gente está lá dentro. É bem bacana. Muito mais. Vale a pena. Gente, dúvidas? Eu tenho, Carol. Diga. Me diz uma coisa, Carol, por gentileza. Como que você começou a conquistar o seu espaço e conseguiu... porque, pelo que eu entendi, hoje você tem seu espaço, a sua clínica, né? Se eu estiver errada, você me corrige. Mas eu gostaria de saber como que foi o caminho, assim, onde você começou? Eu comecei atendendo em clínicas, em 2 clínicas, uma clínica de desenvolvimento infantil e outra clínica de reabilitação. Depois de 1 ano,
eu fiz um projeto que chama Uma Sinfonia Diferente, que é um programa de desenvolvimento para pessoas com autismo. E veio a necessidade de abrir o meu próprio espaço. Não fiz as contas, mas naquela época dava e eu abri meu espaço e tô assim até hoje. É um caminho bem longo, né? Eu me formei em 2000. Caiu também. Caiu para Para vocês vocês? também? E agora? Sim. Parece que ela tá voltando. Ah, sim, Voltou, agora deu uma voltou. congelada. Voltou? Tá. Voltou. Que parte que vocês ouviram? Até o momento que você, então, viu a necessidade de abrir seu espaço depois do projeto. Pelo menos foi o que eu ouvi. Porque eu estava pagando muito caro por um espaço que não era meu e eu precisava de mais espaço, de mais horários. Porque quando você tem o seu próprio espaço, você faz seus horários, você não fica dependendo dos horários de um outro espaço. Então foi indo, assim, não foi nada muito programado no começo. Não foi nada tipo, olha, eu vou fazer isso porque eu vou fazer aquilo passo a passo. Não. Hoje sim, mas naquela época não. E o projeto, para quem não conhece da Sinfonia, a gente já atendeu mais de 2.000 crianças com autismo. Já está em 8 cidades do Brasil. Então, é bem grande. E naquela época eu precisava de espaço. Então, foi mais ou menos isso. Diga, Aline. Legal. Você mencionou, né, a questão da gente, quando a gente trabalha por conta, poder fazer os nossos próprios horários. Hoje, você trabalha a semana inteira, de segunda a sexta, ou você tira algum dia para você poder fazer os seus relatórios, montar as suas sessões, planejar? Como que você faz? Não faço. Horário mesmo não tá tendo. Mas eu tenho uma tarde livre, que é terça-feira à tarde, que eu uso para fazer esses relatórios. Eu não faço relatório diário, então sento e faço um super relatório, eu faço as minhas anotações, o que eu fiz em cada sessão, vambora, porque realmente não tem tempo. Hoje eu atendo 26 pacientes, é muita coisa. Se você for atender, né, é muita coisa, porque são 26 horas, mais tempo para preparar as coisas, pensar na sessão. Chega uma hora que é automático, e nisso as minhas estagiárias estão me ajudando muito, porque para mim é muito automático, na minha cabeça tudo faz sentido muito rápido, pela prática. Então, agora eu estou me reeducando para voltar a escrever tudo, fazer o planejamento bonitinho. Mas eu tenho terça-feira à tarde livre, e aí quando eu não quero trabalhar, eu não vou. Mas aí a consequência é minha também, né? E essa questão que você falou né, de planejar as aulas, demorou muito para você conseguir assim sair do papel, sair desse planejamento e ser uma coisa mais assim, né, na hora? Como que foi esse processo assim? Porque hoje eu gosto muito de fazer os planejamentos das minhas aulas e eu já consigo na aula não ficar muito agarrado naquele planejamento. Mas se eu não sentar um dia e fazer, não, olha, tenho esse material para essa aula, eu tenho esse objetivo e tudo mais, eu me perco, assim, ainda não tenho esse Prática. viés. E alguns anos. Não é do dia para a noite, não. São alguns anos. Desde 2013. Então, tá, 2013 nem é muito longe. Mas é um tempo, já vai fazer 10 Faz anos. diferença, sim. Faz diferença, assim. Principalmente quando você estuda e consegue passar essa teoria para a prática, sabe? Você já foi uma pessoa, assim, agarrada a... Menina, a minha primeira sessão, eu sempre conto isso, foi um desastre, porque eu programei minuto por minuto. A minha orientadora é a Tereza Raquel, musicoterapia neurológica, então tudo muito certinho, metrificado, com objetivos e tal. Eu era essa pessoa. Hoje em dia, o povo surta comigo, porque é muito na hora, né? Os feedbacks são na hora, as coisas acontecem na hora. Ideias então, também. Ideias na hora. Você tem que perceber como chega o seu paciente. Às vezes ele não chega da mesma forma que você deixou de semana passada, sabe? Nayara, vamos lá. Temos mais 2 minutinhos. Só queria fazer uma pergunta. Você disse que é nessa parte de reabilitação, né? E eu gosto muito. Acho muito interessante. Fiz o meu estágio agora no CREER. E
tô considerando a musicoterapia neurológica, porque tem uma parte do TAUT, né, que ele tá fazendo virtual, né, e tal Sim. ainda. Acho que até esse semestre. E aí queria saber de você, se você já fez, tem vontade de fazer, indica. Como que é a Indico. sua relação tipo assim, a sua visão em relação a isso? Para quem tem vontade de entrar mesmo nessa área da musicoterapia neurológica, né? Indico. Eu não fiz formação com ele. As formações que eu fiz foi com a Camila, de Buenos Aires. Ela é muito boa, ela fez aqui na ACD, eu fui para lá também fazer cursos pontuais, não é a formação igual do TAUT, mas assim, sensacional, maravilhoso. O cérebro é incrível, é lindo. José, Ô, Ana, só o seguinte, só uma pergunta que é uma curiosidade. Você já tem uma estrada, a gente está chegando na estrada agora. Agora é o seguinte, uma pergunta. Quando você for fazer o primeiro atendimento e sem experiência de atendimento, como é que foi essa situação sua para poder conseguir fazer a primeira, aplicar os seus conhecimentos que você aprendeu da teoria na prática com aquele paciente, detectando, percebendo o que ele queria e qual tipo de terapia você ia aplicar, qual a música, qual tipo de instrumento que você ia utilizar ou qualquer tipo de técnica que possa fazer com que, vamos supor, uma criança que tivesse um problema de hiperatividade. Como é que você fez para poder descobrir não é dosagem, é o a que terapia? fazer? Vamos lá. 3 coisas. Primeiro, observar a criança. Observar essa paciente. Não existe intervenção sem observação. Então, a minha primeira sessão com o meu primeiro paciente foi um caos. Mas depois eu comecei a observar, fui entendendo como funcionava, o que ele queria, os sinais, conversa com a família. Segunda coisa, despir dos conceitos. A gente chega na sessão, não, ele é autista, ele vai fazer isso, isso e isso. Não. Não é porque ele tem autismo, não é porque ele tem TDAH que ele vai seguir um padrão. Terceira coisa, deixa acontecer naturalmente. Vai acontecer. Você já tem a teoria. A prática vai acontecer. Você vai saber discernir qual é o melhor. Supervisão e terapia. São 2 coisas essenciais para qualquer profissional. Então, essas são as minhas dicas. Pessoal, Carol, diga. desculpa, eu sei que você precisa encerrar, só queria te pedir uma dica, assim, uma ou duas, enfim. Nessa nossa pós-formação, assim, nessa atualização e cada vez mais se atualizando profissionalmente, você indica alguma instituição de ensino, algum curso específico para que a gente possa estar sempre atualizado e estar aí de acordo com o mercado da musicoterapia? Depende da área que você quer. Depende muito. Existe Entendi. curso para tudo. Autismo hoje, o que você indicaria? Eu indico você fazer uma formação em ABA, análise de Certo. comportamento aplicada. E tem várias. Tem formação, tem curso, tem especialização, tem muitos. Se quiser, eu posso passar por vocês por e-mail, porque eu realmente preciso Ótimo. encerrar, que já chegou na Legal. nossa hora. Mas se Tá vocês joia. quiserem, a gente pode marcar um outro bate-papo, a gente conversa sobre isso, Você porque pode. assim, é muita coisa para a gente Sim. conversar. É muito conteúdo. Muito conteúdo, é muita coisa. Hoje foi só para a gente despertar isso e fazer vocês pensarem sobre isso, porque é um assunto bem interessante, mas bem complexo. E muitas vezes frustrante, quando você não tem nem ideia do que fazer, de onde ir, nem para onde ir. Então, eu vou mandar para vocês essa aula por e-mail. Muitíssimo obrigada. Vocês têm o meu contato, meu telefone, vou deixar aqui. Eu demoro muito para responder, mas eu respondo. Não fiquem bravos, é isso. Você dá supervisões? Sim. Dou, mas por enquanto eu tô sem tempo. Então, talvez
de maio, metade de maio para frente, eu consiga encaixar horários, mas por enquanto... Até para quem está formando assim, igual a gente? Sim, com certeza. Principalmente, na verdade, que eu gosto muito, assim, de É muito fazer bom, porque a supervisão. gente se sente acolhido, porque a gente é simplesmente jogado no mundo e se vira. Eu E não é- sei, eu já senti isso, por isso que eu tento fazer coisas para que as pessoas não se sintam assim, porque é muito ruim. É frustrante péssimo, demais, É horrível. demais. Eu tô é assim, péssimo. A gente agradece muito. eu caí de paraquedas agora. Do céu onde eu vou pousar, em cima de uma árvore de um espinheiro, mas eu tô caindo. Não, vai posar no lugar certo. Um Você vai abraço. ver. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Vocês têm meu telefone, meu e-mail. Ficamos Boa em contato. noite. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada.